ruas serpeantes, é tão fácil entendê-las, descem doidas por diamantes, sobem a verdade A mãe levou os dois filhos, Naná e Nonô, para uma casa modesta, onde dava aulas. Lar e escola. Foi aqui que Juscelino viveu a sua infância. O quarto é conservado tal como em seu tempo. O pequeno pomar ao fundo. Precisando estudar e sem recursos, JK decidiu cursar o seminário local. Como a maioria das cidades do interior naquele tempo, Diamantina não tinha ginásio e o futuro de um menino pobre se rompia cedo, obrigando-o a abandonar os estudos. O seminário o recebeu e ali JK se preparou para prestar exames em Belo Horizonte. Ganhando um pequeno salário, ele poderia custear o curso de medicina, sua primeira vocação. Uma tarde, carregando pequena mala de papelão, ele embarcou nesta estação. O trem demorava 3 dias para chegar à capital do estado. JK olhou uma vez mais para a paisagem de sua infância e partiu. Mais do que Belo Horizonte, ele sabia que ao final da viagem encontraria o seu próprio futuro. Belo Horizonte, no início dos anos 20, era uma vila provinciana, pacata, mas orgulhosa de ser a primeira cidade nascida de uma prancheta. Aqui, o rapaz de Diamantina morava num porão, estudava medicina e trabalhava à noite como telegrafista na Central do Brasil. Anos mais tarde, o início de sua vida pública. JK foi prefeito da cidade que já começava a amar e a considerar sua. De suas futuras realizações seria Pampulha, um lago que ele criou a partir de um pequeno riacho nos arredores da cidade. Convidou Oscar Niemeyer e Cândido Portinari para ali trabalharem, e assim criou o primeiro grande marco de nossa arquitetura moderna, a Igrejinha da Pampulha.
Nesta prefeitura, o governo de Minas Gerais. Aqui, neste Palácio da Liberdade, JK iniciou a sua grande arrancada administrativa que o credenciaria à candidatura presidencial. Me contou o presidente Juscelino Kubitschek que o presidente disse a ele: vamos escolher então um deputado mineiro. Eu só ponho uma condição, que seja parlamentar. Afastar logo os nomes do Senado, começar a examinar os nomes mineiros. Quando já estava no meio da lista, examinando a relação dos deputados federais, o presidente falou com ele, o governador falou com ele: presidente, não vamos perder tempo, não, eu já sei que o senhor vai chamar o Tancredo, que é também meu candidato. O presidente ficou satisfeito e autorizou o governador Juscelino Kubitschek a me convidar para ministro da Justiça. Eleito presidente da República, depois da grave crise política provocada pelo suicídio de Vargas, JK não teve posse tranquila. Foi necessária a deposição de dois presidentes da República em exercício, Café Filho e Carlos Luz, para que a voz do povo fosse respeitada. Às 15 horas, no dia 31 de janeiro do ano de 1956, comparecem os senhores doutores Juscelino Kubitschek de Oliveira e João Melchior Marques Goulart, que nos termos do artigo 83 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente da República. Em 1975, juntamente com outros jornalistas políticos, participei de um programa de televisão que foi gravado com o presidente Juscelino Kubitschek. Fizemos várias perguntas ao construtor de Brasília, na maior parte relacionadas com a construção da nova capital. A minha primeira pergunta foi esta: como o senhor tem recebido as críticas à construção de Brasília? O Murilo foi um jornalista que acompanhou passo a passo a criação de Brasília, né? E me ajudou muito com a sua colaboração excelente na revista Manchete, revista que o Bloch quase praticamente pôs a serviço da ideia do desenvolvimento e da criação daqueles grandes centros
que hoje, felizmente, estão salvando o Brasil do obscurantismo em que ele vivia. Mas, respondendo à pergunta de Murilo Melo Filho, eu quero dizer, sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. Havia aqueles que defendiam Brasília e os que eram contra. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Bancada que não era apenas feita com elementos do meu partido, mas também a ela se juntaram inúmeros e inúmeros elementos da UDN, que era o partido meu de oposição, para prestigiar o governo na construção e na inauguração de Brasília. Eu acho que o Juscelino, com a construção de Brasília, é um dos iniciadores do processo inflacionário. Brasília é um espetáculo espantoso no século XX, mas que deflagrou o processo inflacionário do Brasil. Ele foi o iniciador desta fase de grandes projetos, de projetos arrojados, que se fazia muito na base da emissão de papel moeda. Nunca advoguei o desenvolvimento com a inflação. Pelo contrário, sempre advoguei tese contrária, o desenvolvimento para sufocar a inflação. Aliás, é uma tese não apenas minha, mas dos grandes economistas mundiais que sustentavam que as nações subdesenvolvidas, que partem da estaca 0 para atingir a estaca 100, isso representa um esforço considerável. E esse esforço, às vezes, gera um pouco de inflação. Mas os frutos desse trabalho, os frutos do desenvolvimento, depois é que correrão para sufocar a inflação. E foi exatamente o que aconteceu no meu governo. Não houve no meu governo essa inflação a que você se refere. De modo que não é a inflação responsável pelo desenvolvimento. As causas da inflação são numerosas. E no Brasil, eu levaria aqui 2 horas para expô-las, mas elas vêm desde Dom João VI, acumulando-se através de uma série de fatores. Mas o fator mais importante, mais determinante da inflação no Brasil foi exatamente o subdesenvolvimento em que nós vivíamos. Subdesenvolvimento que não nos permitia ter estradas, hospitais, indústrias, escolas, em suma, uma nação que tinha abaixo dela apenas a Bolívia. Foi esse o quadro que eu encontrei quando assumi o governo. E Brasília era uma imposição. E digo mais, não foi uma imposição das minhas metas. Porque quando eu iniciei a minha campanha política, e já contei esse episódio por Jataí num comício público, foi a população que exigiu de mim que me pronunciasse a respeito se iria ou não construir a nova capital. E assim, em quase todos os pontos do Brasil, eu recebi esta pergunta. Ela nasceu, portanto, do povo. E a influência de Brasília hoje, no Brasil, quem quiser, vá passar uma semana em Brasília para sentir os ecos, a repercussão que Brasília está promovendo naqueles 6 milhões de quilômetros quadrados totalmente isolados do resto do mundo e que só tinham para habitá-lo alguns índios perdidos na selva amazônica. De modo